Alguma vez foi ao supermercado e encontrou as prateleiras vazias, mesmo onde costumavam estar os seus produtos favoritos? Isso não é coincidência. Todos os anos, fatores como o clima, problemas logísticos e crises econômicas fazem com que certos alimentos escasseiem de um dia para o outro. Neste mês de fevereiro de 2025, vários alimentos básicos correm o risco de desaparecer completamente ou de se tornarem significativamente mais caros. Se não quer ser apanhado desprevenido, fique atento, porque vou revelar os 7 alimentos que podem escassear nas próximas semanas e como pode preparar-se para esta escassez. 1. Azeite. O azeite é um alimento básico em muitas cozinhas, especialmente na culinária mediterrânea. A sua qualidade, sabor e benefícios para a saúde tornaram-no um dos óleos mais populares do mundo. No entanto, a produção de azeite está a atravessar uma crise que poderá levar à sua escassez em fevereiro de 2025. O principal problema reside na colheita da azeitona. A Espanha, responsável por quase metade da produção mundial de azeite, atravessou um dos anos mais secos das últimas décadas. A falta de chuva reduziu significativamente a quantidade de azeitonas colhidas, o que significa que a produção de azeite será muito inferior ao normal. A Itália, a Grécia e Portugal, outros grandes produtores, também enfrentaram problemas climáticos que afetaram as suas colheitas. A isto acresce o facto de a inflação na zona euro ter feito disparar os custos de produção. Desde o pagamento de salários à compra de fertilizantes e à manutenção dos olivais, os produtores estão a enfrentar custos mais elevados, o que inevitavelmente se refletirá no preço do azeite no supermercado. Isso significa que não só haverá menos azeite disponível, como também será muito mais caro. Outro problema é a adulteração do produto. À medida que o azeite escasseia, multiplicam-se os casos de fraude alimentar, com empresas a venderem azeite falsificado ou de qualidade inferior como azeite virgem extra. Isso torna a situação ainda mais complicada, pois os consumidores podem acabar por pagar preços elevados por produtos de qualidade inferior sem o saberem. Se o azeite é um alimento essencial na sua cozinha, é hora de começar a abastecer-se antes que a escassez e o aumento de preços o impeçam de ter acesso a este produto tão valioso. Guardá-lo num local fresco e escuro ajuda a preservar a sua qualidade por mais tempo. 2. Abacates. O abacate tornou-se um dos alimentos mais populares dos últimos anos, não só pelo seu sabor e versatilidade, mas também pelo seu valor nutricional. No entanto, em fevereiro de 2025, poderemos enfrentar uma menor disponibilidade deste fruto, uma vez que vários fatores afetaram a sua produção e distribuição. O principal problema que afeta os abacates são as alterações climáticas. As principais regiões produtoras, como o México e a Califórnia, têm sofrido condições meteorológicas invulgares, com ondas de calor extremas seguidas de chuvas irregulares. Estas alterações afetam a floração das árvores e, consequentemente, a quantidade de frutos que são colhidos. Em algumas regiões, a produção diminuiu quase 30% em comparação com anos anteriores. Outro fator importante são os custos de transporte. Uma vez que os abacates são frutos delicados que precisam de ser transportados em condições específicas, qualquer aumento no preço dos combustíveis ou problemas nas cadeias de abastecimento podem afetar o seu preço e disponibilidade no mercado. Além disso, a crescente procura em países como os Estados Unidos e os da Europa também contribuiu para a escassez da oferta. Em eventos como o Super Bowl, a procura por abacates dispara devido à sua popularidade na preparação de guacamole, o que agrava ainda mais a sua escassez nos supermercados. Quem não dispensa abacate na sua alimentação diária pode optar por comprá-lo com antecedência e congelá-lo em fatias ou puré. Embora o sabor e a textura possam ser ligeiramente alterados, continua a ser uma alternativa viável em caso de escassez. 3. Café.
O café é uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo, mas a sua produção enfrenta desafios que poderão afetar a sua disponibilidade e preço em fevereiro de 2025. A indústria do café está a ser afetada por uma combinação de fatores que ameaçam reduzir a quantidade de grãos disponíveis no mercado. Um dos principais problemas são as condições meteorológicas extremas no Brasil, o maior produtor mundial de café. Nos últimos anos, o país tem enfrentado longos períodos de seca, seguidos de geadas repentinas que causaram danos significativos às plantações. Estas condições afetam a produção tanto do café arábica como do robusta, os dois principais tipos de café, o que significa que tanto os consumidores de café de alta qualidade como os de opções mais acessíveis sentirão o impacto. Além disso, outros países produtores, como a Colômbia e a Etiópia, também têm sentido alterações nos padrões climáticos que afetaram as suas colheitas. A crise nas cadeias de abastecimento também contribuiu para o aumento dos custos de transporte, levando a atrasos na entrega de grãos de café em várias partes do mundo. A inflação também não poupou a indústria do café. O aumento do custo dos fertilizantes e a escassez de mão de obra dificultaram a vida dos produtores na manutenção das suas plantações. Como resultado, muitos estão a reduzir a produção ou a mudar para culturas mais lucrativas, o que poderá agravar ainda mais a escassez de café nos próximos meses. Se é apreciador de café, esta é a altura ideal para abastecer a sua despensa com os seus grãos favoritos. Armazenar o café num local seco e num recipiente hermético pode ajudar a preservar o seu frescor por mais tempo. 4. Tomate em lata. É um ingrediente essencial em muitas cozinhas, usado no preparo de molhos, sopas e outros pratos deliciosos. No entanto, em fevereiro de 2025, poderemos enfrentar uma escassez significativa deste produto devido a uma série de fatores que afetam tanto a produção como a distribuição em todo o mundo. Um dos principais problemas foram as condições climáticas extremas em regiões produtoras como a Califórnia e o sul da Europa, de onde provém a maior parte dos tomates destinados à indústria de processamento. Nos últimos meses, a Califórnia enfrentou uma combinação de seca extrema e chuvas torrenciais que danificaram gravemente as culturas de tomate. Essas condições imprevisíveis reduziram drasticamente a produção, deixando os agricultores com menos tomates para vender às fábricas de conservas. Na Europa, países como Itália e Espanha enfrentaram problemas semelhantes, com temperaturas invulgarmente altas a prejudicarem a qualidade e a quantidade das colheitas. O aumento dos custos de produção é outro fator que contribui para a potencial escassez. O preço do alumínio e do aço, materiais essenciais na fabricação de latas de conserva, aumentou consideravelmente devido a interrupções na cadeia de abastecimento e à inflação global. Isso obrigou muitas empresas a reduzir a produção ou a aumentar os preços dos seus produtos. Como resultado, os consumidores podem deparar-se com menos opções de tomate em lata nos supermercados ou com preços muito mais elevados do que o habitual. Diante dessa situação, algumas pessoas começaram a procurar alternativas, como comprar tomates frescos e processá-los em casa. No entanto, isso nem sempre é viável, especialmente durante o inverno, quando os tomates frescos tendem a ser mais caros e de menor qualidade. Se este produto é indispensável na sua cozinha, talvez seja prudente garantir um estoque antes que os preços subam ainda mais. 5. Cogumelos. Os cogumelos sempre foram um alimento versátil e saudável na cozinha, sendo perfeitos como acompanhamento de carnes, ensaladas, molhos ou como base para pratos vegetarianos. No entanto, em fevereiro de 2025, podem tornar-se cada vez mais difíceis de encontrar. Isto deve-se a uma combinação de fatores que afetaram a sua produção a nível global. Um dos principais problemas é o aumento dos custos de produção.
O cultivo de cogumelos a nível comercial requer um substrato específico, composto principalmente por palha de trigo e outros produtos agrícolas. A seca recente em muitas regiões fez disparar o preço da palha, levando a um aumento significativo nos custos de cultivo. Muitos produtores viram-se obrigados a importar palha de outros países, o que aumentou ainda mais as despesas e obrigou alguns a reduzir a produção. A regulamentação sobre pesticidas é outro grande desafio. Na Europa, as restrições ao uso de certos tratamentos levaram à propagação de pragas que afetam o cultivo de cogumelos. Isso não só resulta em menores rendimentos, como também obriga os produtores a gastar mais em métodos alternativos de controle de pragas, aumentando o preço final do produto. Além disso, o setor enfrenta uma escassez de mão de obra. O cultivo e a colheita de cogumelos são processos que exigem mão de obra qualificada. No entanto, a falta de incentivos e a diminuição da mão de obra disponível resultaram numa redução da produção. Se esta tendência se mantiver, os cogumelos poderão tornar-se um artigo de luxo nos supermercados, com preços elevados e disponibilidade limitada nos próximos meses. 6. Cereais à base de trigo. Os cereais são uma opção de pequeno almoço rápida e prática, especialmente para famílias com crianças. No entanto, a disponibilidade destes produtos poderá ser afetada em fevereiro de 2025, uma vez que diversos fatores estão a influenciar tanto a produção de trigo como a produção de cereais processados. Um dos principais problemas é a instabilidade no fornecimento de trigo, que tem sido afetado por condições climáticas desfavoráveis e tensões geopolíticas nas principais regiões produtoras. Nos últimos meses, vários países produtores de trigo têm enfrentado secas severas, o que resultou numa redução significativa das colheitas. Ao mesmo tempo, a volatilidade dos mercados internacionais levou alguns países a imporem restrições à exportação de trigo, procurando garantir o abastecimento interno. Estas medidas protecionistas resultaram numa menor disponibilidade de trigo no mercado mundial, afetando diretamente a indústria alimentar. Além disso, a produção de cereais é um processo que exige muita energia, uma vez que o trigo precisa de ser moído, processado e, por fim, o produto é embalado. Com o aumento dos custos de energia e transporte, muitas fábricas reduziram a sua capacidade de produção ou aumentaram os preços dos seus produtos para compensar os custos adicionais. Como resultado, os consumidores poderão deparar-se com menos opções nos supermercados ou com preços significativamente mais elevados para os cereais. Face a esta situação, algumas pessoas começaram a considerar alternativas, como flocos de aveia, granola ou até mesmo fazer os seus próprios cereais em casa, utilizando grãos integrais. Se os cereais fazem parte da sua alimentação básica, poderá ser sensato comprar algumas embalagens extra antes que a escassez ou o aumento de preços afetem o seu pequeno almoço diário. 7. Ovos. Os ovos são uma fonte de proteína essencial em muitas dietas, mas a sua disponibilidade poderá estar seriamente ameaçada em fevereiro de 2025. Nos últimos meses, vários fatores afetaram a produção de ovos a nível global, o que poderá levar a uma escassez generalizada e ao aumento dos preços. Um dos principais problemas tem sido a propagação da gripe aviária, que afetou inúmeras explorações avícolas em vários países. A gripe aviária é uma doença altamente contagiosa que obriga os produtores a abater milhares de aves para evitar a sua propagação. Como resultado, o número de galinhas poedeiras diminuiu drasticamente, levando a uma redução na produção de ovos em muitas regiões. O problema é agravado pela dificuldade em repor as aves, uma vez que a criação de novas galinhas poedeiras é um processo demorado e dispendioso. Outro fator que tem afetado a disponibilidade de ovos é o aumento do custo da ração para aves. O preço do milho e da soja, principais ingredientes da ração para galinhas,
aumentou devido a problemas na cadeia de abastecimento e a condições climáticas desfavoráveis nos países produtores. Consequentemente, os produtores de ovos foram forçados a aumentar os preços para compensar estes custos adicionais, o que tem um impacto direto nos consumidores. Face à potencial escassez e ao aumento dos preços, muitas pessoas começaram a considerar alternativas aos ovos tradicionais, como ovos em pó, substitutos de ovos à base de plantas ou produtos que imitam a textura e a função dos ovos na culinária. No entanto, se os ovos frescos são um alimento essencial na sua dieta, poderá ser sensato garantir um estoque antes que os preços subam ainda mais ou se tornem mais difíceis de encontrar. A escassez de alimentos não é apenas um problema passageiro, mas um reflexo de mudanças mais profundas que estão a acontecer no mundo, seja devido ao clima, a problemas de produção ou a crises econômicas. Torna-se cada vez mais importante planear com antecedência e fazer compras inteligentes. Agora que já sabe quais os produtos que poderão escassear em fevereiro, pode tomar medidas para garantir que não será afetado. Qual destes alimentos é indispensável na sua casa? Deixe-me saber nos comentários e não se esqueça de subscrever para se manter a par de outros temas relacionados com o consumo e a economia.